Olá, pessoal de Arroio do Meio. Estou aqui para levar esse papo com vocês. Eu sou o escritor, ilustrador, contador de histórias, professor universitário, crítico literário Celso Sisto. Eu sei que vocês vão estar lendo alguns livros meus aí para a Feira do Livro desse ano, do próximo ano, né, com a combinação e a garantia de que no ano que vem eu estarei aí presencialmente para conversar com vocês e participar da feira. Vocês devem estar vendo pelo meu sotaque que eu não sou gaúcho, eu sou carioca, mas moro aqui no Rio Grande do Sul há mais de 20 anos. Eu costumo dizer em todos os lugares que eu vou que eu sou cariúcho, já que eu estou aqui há tanto tempo e, enfim, já tenho alguns hábitos bem gaúchos, como, por exemplo, tomar chimarrão todo dia, que eu adoro. Adoro a culinária do Rio Grande do Sul, adoro a mistura, né, de outros, enfim, né, outras culturas aqui, italiana, alemã, enfim. Né, mas eu, que nasci no Rio de Janeiro, né, eu morei em vários lugares desse país, morei em São Paulo na infância, fui criado em Brasília na minha adolescência, né, passei toda a adolescência vivendo em Brasília, voltei para o Rio de Janeiro, né, com os meus pais, já adulto, enfim, né, eu adoro esse movimento, né, acho que eu herdei um pouco essa alma cigana, né, do meu pai, da minha família. A minha formação é em artes, né? Eu fiz várias graduações. Eu estudei letras, eu estudei artes cênicas e eu estudei artes visuais. Sou formado nessas três coisas. Depois eu fiz especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim. Eu adoro estudar, acho que estudar é uma coisa fundamental e adoro ler. E com isso, né, nesse meio dos livros, da leitura, das artes, eu já publiquei bastante coisa. Eu tenho mais de 80 livros publicados. Desses 80, para ser mais exato, são 86 livros. Desses livros, quase 60 livros são de ficção, são livros para crianças e jovens. Eu comecei a publicar em 1994, já estou há 27 anos fazendo livros para jovens, para crianças, para professores, para pesquisadores. Tem uma parte dessa produção literária minha que são livros para professores, livros para contadores de histórias, ensinando coisas relativas ao exercício de contar histórias, enfim. Eu tenho feito bastante isso profissionalmente, ando pelo país há mais de 20 anos contando histórias em feiras de livros, em escolas, em universidades, em congressos, seminários. Participo de um grupo de contadores de histórias há mais de 30 anos, o Morandubetá. Morandubetá é uma palavra tupi-guarani que quer dizer, Moranduba quer dizer histórias e Etá quer dizer muitas. Então, Morandubetá quer dizer muitas histórias, várias histórias, e a gente escolheu esse nome porque ele tem esse sentido também de coleção de histórias. E com esse grupo eu comecei esse trabalho de contar histórias e de formar contadores de histórias pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Já fui várias vezes para outros países contar histórias, já fui às Ilhas Canárias 3 vezes num festival de contadores de histórias, a convite, né, da direção desse festival, contar histórias com o meu grupo, contar histórias sozinho, enfim, né, eu adoro as histórias. E a história que a gente vai ouvir, que eu selecionei para contar aqui, e especialmente para os alunos do 6º e 7º ano, é uma história popular, é uma história de tradição oral que a gente vai ouvir. O que são essas histórias de tradição oral? São histórias que atravessaram o tempo, que foram sendo contadas e gravadas na memória. Um contava, o outro gravava, contava mais adiante, e assim essas histórias foram se perpetuando e atravessando o tempo. Então,
é essa história que a gente vai ouvir agora, né, que eu selecionei para contar para vocês. Ela está no meu livro que se chama Histórias Populares da Língua Portuguesa. Daqui a pouco, depois da história, eu vou falar um pouco desse livro, mas a história que eu escolhi é uma história de Goa, né, na Índia, um conto popular, né, conhecido e contado lá nesse lugar, e que se chama As Duas Irmãs. Por que eu gosto tanto dessas histórias populares? Porque eu sou, além de um contador de histórias, eu sou um ótimo escutador de histórias. Eu passei a minha infância escutando histórias contadas pelas minhas avós, pelo meu pai, pelos meus tios, né? A minha família é uma família grande, a família por parte de pai. Meu pai tinha 7 irmãos, com ele 8, e, enfim, né? Mineiros são grandes contadores de histórias. A casa da minha avó era um grande livro vivo, e esse exercício de escutar muitas histórias na infância, e essas histórias populares, histórias de vida, história de personagens, né, familiares das cidades onde essas pessoas viveram. A minha avó, por exemplo, que era do interior de Minas, contava histórias das pessoas que viviam na cidade dela, enfim, né, ouvir essas histórias, as histórias populares também, desde pequeno, me fez também me tornar um grande leitor. E isso também me levou a esse desejo de escrever e contar histórias para as outras pessoas. Então vamos à história As Duas Irmãs. Era uma vez 2 irmãs chamadas Atulém e Bitulém. Elas moravam sozinhas numa casa que ficava muito perto da floresta. Desde que os pais das moças haviam morrido, elas viviam sozinhas, mas sob o cuidado dos animais da floresta e dos vizinhos do povoado. Mas elas sabiam fazer absolutamente tudo sozinhas. Buscavam água diariamente, colhiam frutas, lavavam as vasilhas, arrumavam a casa, lavavam roupa, faziam comida e sabiam tanto sobre aquele lugar que eram capazes de adivinhar de olhos fechados onde ficava cada árvore e cada pedra do caminho. E tinham aprendido a ouvir a voz do vento e a reconhecer as pegadas na areia. Atulém e Bitulém eram extremamente amáveis com todo mundo, e não havia quem não gostasse delas naquele povoado. Elas eram capazes de parar o que estavam fazendo para socorrer quem precisasse da ajuda delas. Mas eram tão parecidas e tão iguais por dentro e por fora que pareciam apenas uma. O que uma sentia, a outra sentia. O que uma pensava, a outra pensava. E jamais tomavam qualquer decisão sem estarem de acordo. Os animais protegiam tanto elas que todos os dias os esquilos dividiam com elas a sua colheita de nozes. Os macacos, antes de voltarem para casa, levavam para elas as melhores mangas e jacas. Os morcegos, antes de furarem o véu da noite, depositavam aos pés da casa delas as goiabas mais suculentas. E até os elefantes diariamente levavam lenha, verduras e brotos de bambu, porque sabiam que elas faziam a melhor conserva da região. Mas nem tudo era tranquilidade naquele povoado, porque havia o velho tigre ciumento chamado Wagman. Wagman estava sempre rondando por ali. E um dia, quando passou em frente à casa das irmãs Atulém e Bitulém, sentiu um cheiro de sanas. Sanas. Eu estou sentindo o cheiro de sanas, o meu petisco preferido.
Não saio daqui sem ter devorado uma boa porção desses bolinhos. Sanas, são bolinhos de arroz branco cozidos no vapor. Wagman, quando sentiu o cheiro dos bolinhos tomando conta do ar, ficou enlouquecido e não parava de urrar. Lá dentro, Atulém e Bitulém ouviram o rugido de Wagman e se amedrontaram. Como na cozinha da casa delas havia 2 jarros enormes de cerâmica, cada uma delas pulou para dentro de um para se esconder, e neste exato momento, Wagman entrou na cozinha, devorou o prato de bolinhos e ainda continuava com fome. Conhecia bem o cheiro das irmãs e disse: Atulém e Bitulém, só saio daqui depois de devorá-las. E o tigre, furioso e ainda com muita fome, procurou as irmãs em todos os lugares da casa. Mas como não havia achado, já estava pronto a sair quando passou de novo pela cozinha e, vendo aqueles jarros de cerâmica, pensou: bem que eu estou precisando de um jarro desses para guardar restos de carne. E foi se aproximando do jarro onde estava Atulém. Olhou bem para o jarro de cima a baixo, mediu o tamanho, calculou mentalmente o peso, aproximou-se ainda mais e disse: vou levar este aqui. Nesse exato momento, Bitulém, que estava no outro jarro, ficou apavorada. Ela jamais conseguiria viver sem a sua irmã e, enquanto o tigre ajeitava o jarro nas costas, ela enfiou a cabeça para fora para ver o que estava acontecendo. Imediatamente saiu do seu jarro e pulou dentro do outro jarro onde estava Atulém, que, sem saber o que acontecia, afastou-se um pouco para deixar espaço para a irmã. O tigre imediatamente notou que havia algo diferente. Parece que o peso desse jarro duplicou. Espero chegar em casa inteiro e vivo. E lá foi Wagman, com o jarro nas costas, cambaleando em direção à floresta. Quanto mais ele caminhava, mais o jarro sacolejava e mais as irmãs se apavoravam, se abraçavam de tanto medo, até que Atulém olhou para Bitulém e disse: acho que vou espirrar. Não, pelo amor dos nossos pais, não faça isso. Wagman vai descobrir que estamos aqui e vai nos devorar. E imediatamente Bitulém colocou a mão na boca de Atulém e esta conseguiu controlar o espirro. Mas Wagman, desconfiado, parou de caminhar e disse: no meio de um rugido, estou ouvindo vozes. Será que este é um jarro falante ou estou ficando louco? As irmãs pararam imediatamente. Nem se mexeram mais. Mas Wagman, desconfiado, pôs o jarro de cerâmica no chão. Aproximou-se com cuidado dele, encostou os ouvidos no jarro e ouviu Bitulém dizendo: irmã, agora sou eu que vou espirrar. E Atulém, do mesmo modo que a outra havia feito, pediu: não, por favor, se você fizer isso, Wagman vai nos descobrir e vai nos devorar. E colocou a mão na boca de Bitulém. Mas, a essa altura, Wagman já tinha enfiado a cabeça dentro do jarro e... Atchim! Espirrou Bitulém. Atchim! Espirrou Atulém. E o jarro
pum! Desfez-se em 1000 pedacinhos. E os cacos foram parar justamente nos olhos de Wagman, que, imediatamente urrou de dor. E já não conseguia enxergar mais nada. Dava pontapés, mordidas, arranhões para todos os lados. E fez tanto barulho e rugiu com tanta dor que os moradores da aldeia escutaram, passaram a mão em paus, em pedras, em facas e vieram o mais depressa que puderam e encontraram Atulém e Bitulém salvas e o tigre naquele estado. Aplicaram nele uma tremenda surra que ele chegou até de diminuir de tamanho. E depois enxotaram-no para a floresta. Wagman estava tão moído e tão cheio de dor, e ainda por cima sem enxergar, que provavelmente ia levar uma semana para encontrar a sua toca. Naquele dia, Atulém e Bitulém voltaram para casa no meio de uma enorme alegria, risadas, uma tremenda festa e uma cantoria que dizia: "Oh, iaiá, vamos festejar, o velho tigre não vai mais voltar. Oh, iaiá, vamos festejar, o velho tigre não vai mais voltar." Provavelmente, Wagman levou um mês para se recuperar daquela surra. E foi exatamente esse o tempo que durou a festa em comemoração à salvação de Atulém e Bitulém. Oh, iaiá, vamos festejar, o velho tigre não vai mais voltar. Oh, iaiá, vamos festejar, o velho tigre não vai mais voltar. Essa história que eu acabei de contar, como eu disse no início, é uma história indiana, é uma história do estado de Goa. Goa é o menor estado indiano. Não sei se vocês sabem, mas os portugueses estiveram por lá. Estiveram por lá durante 450 anos e por isso, em Goa, a gente tem resquícios da língua portuguesa, tem gente que fala português até hoje, que entende português. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse livro, né, Histórias Populares da Língua Portuguesa, é um livro em que eu reúno histórias populares, histórias da tradição oral, recontadas por mim. Eu reúno histórias dos 10 lugares no mundo que falam português. Será que vocês sabem e lembram quais são esses lugares? Vamos lá. Primeiro, Brasil, Portugal, depois os países africanos, os 5 países africanos que falam português: Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Depois, Timor-Leste também, né, que fala português, Macau, na China, e Goa, na Índia. Esse livro é um livro que foi publicado pela editora Planeta Jovem. Ele está publicado desde 2014. É um livro muito lindo, ilustrado por vários ilustradores, né? O projeto gráfico dele é de um grande ilustrador chamado Maurício Negro. Mas cada uma dessas histórias, são 10 histórias que compõem esse livro, cada uma delas foi ilustrada por um ilustrador diferente. Então a gente tem vários ilustradores, todos eles ilustradores que eu admiro, como a Rosinha, né, o Renato Morricone, o Odilon Moraes, enfim, né, a gente tem a participação de 10, como são 10 contos, a gente tem a participação também de 10 ilustradores nesse livro. Espero que vocês curtam bastante, que tenham curtido essa história que eu contei, que continuem lendo o livro. As histórias são todas muito legais, tem histórias divertidas, histórias mais reflexivas, histórias mais de esperteza, de aventura, enfim, são todas histórias contadas pelo povo, que foram passando, como eu disse para vocês, de boca em boca, de cabeça em cabeça, de memória em memória, e assim essas histórias estão vivas até hoje.
gente. E por isso que a gente tem um ditado, né, de que quem conta um conto aumenta um ponto, nesse sentido de que as histórias vão, né, se propagando e vão ganhando novos coloridos, né? Novas maneiras de contar, às vezes novos episódios. Eu adoro os contos populares. Eu tenho vários livros, né, com esse tipo de história que a gente chama de conto popular. Claro que para fazer esse tipo de história precisa de uma pesquisa grande. Eu sempre reúno muitas versões da mesma história, procuro ler todas as versões daquela história para escrever a minha, né? E essa categoria de texto a gente chama de reconto, que eu adoro. Eu contei outra história, né, para os alunos do 8º e 9º ano, também fiz um vídeo, é uma história muito divertida, acho que vocês poderiam ouvir também essa história que eu contei no outro vídeo, peçam aí para a professora de vocês, mostrar também o outro vídeo que eu fiz para o 8º e 9º ano, e quem sabe vocês podem me procurar, fazer perguntas sobre os livros, me entrevistar, e eu terei o maior prazer em gravar outro vídeo para responder a vocês. Por enquanto é isso, espero conhecê-los pessoalmente na Feira do Livro do ano que vem, como ficou combinado, e espero que vocês façam boas leituras dos meus livros e dos livros de outros autores também, porque ler é fundamental. Um abraço grande!